Estamos chegando mais uma vez, amigos da Sistec, abraçando a todos que nos acompanham. Eu sou Kleber Duval e este é o TJS, sempre com a melhor informação para vocês. Vamos então conferir os destaques desta edição. Adolescente de 17 anos, de Piedade de Caratinga, cria projeto focado em promover a política entre os jovens. Como nós podemos reivindicar os nossos direitos, quais os nossos deveres na sociedade. Então a gente traz bastante sobre educação civil, sobre o papel do jovem na política e sobre o que nós podemos fazer. Estrada do aeroporto é interditada por falta de segurança. CPF vai servir agora como único instrumento para identificar o cidadão. Após essa mudança, os órgãos públicos não poderão exigir outros documentos para o preenchimento de cadastros, como, por exemplo, o número do PIS ou carteira de identidade. Polícia investiga a execução em Teófilo Otoni. Homem que lanchava com a família foi morto com 18 tiros. Conhecido empresário de Muriaé morre em acidente de trânsito. E veja também, homem que matou 2 mulheres em área rural de Ubaporanga estaria planejando o assassinato dos filhos, diz polícia. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Uma ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil de Caratinga resultou na prisão preventiva do homem apontado como autor do assassinato de 2 mulheres no distrito de São Sebastião do Batatal, em Ubaporanga, na última terça-feira. O autor, de 51 anos, estava escondido em uma área rural de Imbé de Minas. O homem suspeito de matar a tiros Maria Lúcia Pereira Coelho, 58 anos, e Geralda da Costa Lourenço da Silva, 60 anos, no distrito de São Sebastião do Batatal, em Ubaporanga, fugiu após cometer os crimes. Ele abandonou o veículo dele em uma estrada e adentrou em uma mata. A Polícia Militar, com o apoio de várias equipes, e ainda com o uso de um helicóptero, contando também com o apoio da Polícia Civil, iniciou as buscas a suspeito no mesmo dia do crime. As buscas foram encerradas na tarde desta quinta-feira, quando o homem foi preso na comunidade de Volta Grande, em Imbé de Minas. Bem, desde o início da ocorrência, que a Polícia Militar tomou conhecimento dos fatos, a gente já deslocou para o local, né? Fizemos todas as diligências durante a madrugada e também no decorrer do dia de ontem. Solicitamos apoio de uma aeronave Pegasus para sobrevoar o local. Contamos com o apoio também dos municípios de Caratinga, do Batalhão de Caratinga, dos municípios vizinhos, Imbé de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Piedade de Caratinga, e o rastreamento se estendeu durante todo o dia de ontem, durante toda a noite, a gente empenhado para dar segurança à comunidade que estava revoltada, estava com medo, temerosa, não só em Ubaporanga, né, mas principalmente em Ubaporanga, o pessoal de São Sebastião do Batatal, São José, a área rural toda ali, e a gente manteve o policiamento 24 horas, o rastreamento, demos cobertura ao velório, ao sepultamento hoje. O pessoal temia que o autor poderia retornar ao local e fazer mais vítimas, então o temor da comunidade era esse, que ele poderia retornar, né, ao local. E durante o dia de hoje a gente veio checando todas as informações que chegavam, e essas informações que ele estaria no córrego Volta Grande, ou melhor, no córrego Rio Preto, e na comunidade conhecida como Volta Grande,
A gente fez o monitoramento do local e na parte da tarde conseguimos localizá-lo quando ele tentava chegar em um bar. Ele chegava em um bar, nós, pelas características físicas, que ele estava usando a mesma roupa do dia do fato, a gente conseguiu fazer a abordagem. No momento não reagiu, não estava armado. Ao conversarmos com ele, ele acabou confessando onde estaria a arma, que estava bem alto no cafezal. Nós deslocamos até o local, apreendemos a arma, fizemos o recolhimento da arma. Posteriormente, passamos com ele no posto de saúde, que reclamava que tinha feito uma cirurgia recentemente, estava com algumas dores e tal. E, posteriormente, encaminhando aqui para a delegacia. Segundo o tenente Artuso, foram mais de 48 horas de procura pelo autor do crime. Desde que ele saiu, até que ele abandonou o veículo, ele ficou na mata, caminhando nas lavouras. Segundo ele, a noite passada ele permaneceu no mato, tomando muita chuva, até falou que choveu demais, que ele nunca tinha visto tanta chuva assim na vida dele. E na parte da tarde de hoje, né, ele estava passando o dia numa casinha abandonada, próxima à casa de uma irmã, lá no Córrego Rio Preto, e até que ele deparou com a polícia militar e foi preso. Para Artuso, o criminoso seria uma pessoa fria que não demonstrou arrependimento pelos crimes cometidos. Segundo apurado pela PM, o homem seria de difícil convivência. É uma pessoa bastante conhecida no local, como uma pessoa de difícil convivência, uma pessoa violenta, apesar que a gente da Polícia Militar não tinha esse conhecimento, porque as pessoas não traziam essas informações para a gente. A gente não sabia da existência desse indivíduo no local, mas que ele seria uma pessoa assim que estava atemorizando, uma pessoa de má conduta com os vizinhos, a gente não tinha esse conhecimento. Porque os próprios filhos que sofriam agressões, ameaças, os vizinhos não relatavam para a Polícia Militar, não faziam denúncia com medo. Por exemplo, igual o filho dele falou, que se ele fosse preso, a arma apreendida, aí voltaria para casa, depois pagaria uma fiança e voltaria para casa mais transtornado. Então o pessoal não denunciava por isso. E vale ressaltar também que ele tem uma arma registrada. Se a gente fosse até a casa dele com mandado de busca e apreensão, a gente não poderia fazer a apreensão dessa arma, o recolhimento dessa arma. De acordo ainda com o policial militar, o homem estaria transtornado com o fim do casamento dele e culpava os filhos por isso. Ele estaria transtornado com o fim da separação, com o fim do casamento dele, né, com a separação conjugal, e ele culpava os filhos. Ele tem um casal de filhos que moram no terreno dele e tem uma filha que mora em Ipanema, Taparuba, onde a mãe, a esposa, está morando. Então ele culpava os filhos pelo fim desse relacionamento, que ele estava não permitindo que ela retornasse, correto? Então ele chegou lá para, segundo os próprios filhos, para ceifar a vida dessas pessoas, dos filhos. Como não encontrou, ele teve uma discussão com a sogra do filho, no terreiro de um vizinho, na casa vizinha. E após eles discutirem, a senhora discutiu com ele, ele foi até a casa dele, e retornou armado. E numa fúria tremenda, segundo a testemunha, ele efetuou vários disparos, aí cerca de 15 ou mais disparos dela. Em seguida, ele tinha solicitado uma testemunha que buscasse um copo d'água para ele. A testemunha foi até o filtro, estava enchendo o copo e escutou cerca de 8 disparos. Quando a testemunha retornou até ele tomou a água, ele bebeu a água. Como a mulher ainda estava tremendo, né, agonizando para morrer, ele disparou, fez vários disparos nela ainda. Depois chegou para a testemunha e disse assim: e aí, você viu como é que eu sou macho? Como você é um cara bonzinho, você não vai morrer. Agora eu estou disposto a sair para matar mais gente. Ele entrou no carro, andou cerca de 1,5 km, né, até o Córrego dos Pereiras, onde chegou numa casa, desceu, segundo o pessoal que estava lá, ele desceu armado com arma de fogo. Um cidadão, um morador, falou: ô fulano, come um queijo. Ele pegou esse pedaço de queijo, levou até a boca da segunda vítima e falou: come. Como ela recusou e virou as costas, ele efetuou um disparo nas costas, ela ajoelhou, e segundo o pessoal que estava no local, ele deu mais 2 disparos nela, efetuou mais 2 disparos. Posteriormente, os disparos, ele apontou para uma terceira mulher, para uma segunda mulher, e ameaçou, apontou a mulher ameaçando. Ela correu e ele efetuou um disparo contra ela, porém não atingiu.
Posteriormente ele fugiu e abandonou o carro no terreiro de um vizinho. Sávio Moraes, delegado de polícia à frente do caso, conta que representou pela prisão preventiva do autor para garantir a ordem pública. Eu representei pela prisão preventiva dele, com fundamentos na garantia da ordem pública, como o tenente Arthur falou. As pessoas estavam muito temerosas, né? Uma pessoa aparentemente instável psicologicamente, armada, né? Bem como com fundamento na aplicação da lei penal, tendo em vista que ele estava foragido e indicava que não ia se apresentar e não queria colaborar com a justiça. O mandado foi deferido e foi expedido na tarde de hoje, quase que simultaneamente com a comunicação do ato de captura por parte da Polícia Militar. Agora serão dados os próximos passos das investigações, né, para elucidar a dinâmica do crime, a motivação, bem como realizar a oitiva dele. E ao final do inquérito, a princípio, indiciamento por 2 homicídios qualificados consumados e uma tentativa de homicídio qualificado. Agora ele vai passar pela oitiva, já passou pelo exame médico e será encaminhado ao presídio. Um homem de 53 anos teve um grande prejuízo financeiro após ter sido enganado por uma mulher em Simonésia, na Zona da Mata, nesta quinta-feira. O sujeito pretendia ter um encontro íntimo com a moça, mas acabou mesmo sendo roubado. A vítima contou à polícia que se encontrou com a mulher em um bar e logo marcou com ela um programa. Quando ele e a mulher seguiam em direção a um lugar mais reservado, tiveram o carro parado na estrada por 2 indivíduos encapuzados e armados. Eles agrediram o homem e roubaram dele cerca de R$2.000 em dinheiro, além de folhas de cheque e um telefone celular. Após isso, fugiram no Fiat Uno em que estavam. A mulher também embarcou no carro, mostrando que era cúmplice dos criminosos. Até o momento em que fechávamos esta edição do TJS, a golpista e os assaltantes ainda não haviam sido localizados. Uma adolescente de Piedade de Caratinga está se destacando no meio social e político da região. Rayane Dias tem apenas 17 anos, mas já está envolvida em vários projetos, dentre eles o Politiqueiros. A Rayane Dias tem 17 anos e já é super engajada na política. A jovem até criou um projeto para que outros jovens como ela interajam e discutam política entre eles, o Politiqueiros. A intenção dos debates, segundo Rayane, não é partidária. A proposta do projeto é somente educativa. A democratização do acesso à educação política de uma maneira mais acessível e simplificada para jovens de todo o Brasil, que é algo muito incrível. A gente não trabalha com partidos ou com políticos, a gente trabalha com o que é a política em si, a essência política, como nós podemos reivindicar os nossos direitos, quais os nossos deveres na sociedade. Então a gente traz bastante sobre educação civil, sobre o papel do jovem na política e sobre o que nós podemos fazer enquanto pessoas comuns da sociedade. Segundo Rayane, o pai dela sempre gostou muito de política, mas a mãe não. Em 2021, infelizmente, ela perdeu a mãe para um câncer. Foi um momento muito difícil na vida dela. A jovem conta que a família dela sempre dependeu muito de políticas públicas. Então, minha mãe sempre trabalhou como doméstica, o meu pai como trabalhador rural. Eu lembro de momentos em que a gente dependia realmente da ajuda do Bolsa Família, porque hoje eu sou a única menina entre 5 filhos. Então, eram muitas crianças, 5 crianças para tomar conta, e os meus pais trabalhando em todo momento para não deixar faltar nada dentro de casa. E eu percebi que tudo isso está ligado à política. Mas outro ponto também que eu percebi é que eu sempre quis aprender inglês, por exemplo, mas eu não tinha tanta oportunidade assim na escola, porque durante todo o tempo nós focávamos no verbo to be e eu não poderia nem ocupar os professores, porque os alunos não se interessavam. E eu percebi que tudo isso é fruto de péssimas políticas públicas. Rayane também participa de outros movimentos, como o Conselho de Estudantes da Fundação Lehman, que reúne jovens de todo o Brasil a fim de discutir formas de melhorar o ensino fundamental. Além disso, ela desenvolve outras atividades, como a apresentação de palestras em escolas sobre protagonismo e democracia.
Rayane aprendeu inglês sozinha por meio de um aplicativo chamado Duolingo e também fez intercâmbio na Itália durante 2 semanas a partir de uma bolsa que ela ganhou de um programa de verão. Teve uma que me impactou muito, que foi uma bolsa que eu ganhei na Latin American Leadership Academy, que é a maior academia de liderança de toda a América Latina. E eu ganhei uma bolsa lá. Foi algo muito fantástico. Eu não consegui participar porque eu estava na Itália, não consegui mudar a data. Mas eu percebi o meu potencial. Então, são essas pequenas, grandes conquistas para mim, mas pequenas para outras pessoas, são coisas que me incentivaram muito. Então, tem oportunidades como a Lala, que é essa academia de liderança, que me incentivou muito nesse quesito de liderar a minha equipe, de melhorar como líder, de movimentar a sociedade, as nossas comunidades. E o intercâmbio para a Itália, onde aprendi mais sobre tecnologia, sustentabilidade e liderança, que foi algo fantástico. Foi uma experiência 1 milhão. Rayane percebeu, vivendo todas essas experiências, que os colegas dela não tinham e nem sabiam dessas oportunidades. O meu foco é no meu projeto porque eu acredito que eu posso ter outras pessoas fazendo essas mesmas coisas e coisas maiores, entende? É por isso que eu foco no Politiqueiros hoje. Eu tenho hoje mais de 20 voluntários dentro do meu projeto, de 14 a 22 anos, trabalhando comigo em diversos setores dentro do meu projeto, para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. E, em especial, de pessoas de escola pública. Então, é o que eu tenho focado e é o que eu vou continuar focando, porque eu acredito que agora é minha prioridade fazer com que mais jovens tenham as mesmas ou maiores oportunidades que eu já tive. E o Politiqueiros já tem agenda para 2023. Agora a gente vai começar na Semana de Arte Moderna, em fevereiro. Nossa Politiarte, que é a primeira edição da nossa competição artística. Nós vamos incentivar os jovens a trazerem música, em forma de paródia, a trazerem pinturas, desenhos e escrita, poemas, crônicas sobre algum problema social presente no Brasil. O projeto Politiqueiros funciona somente no formato online. Mas Rayane e sua turma estão trabalhando muito para mudar isso e realizar a primeira conferência presencial. E nós queremos trazer uma conferência presencial para alcançar jovens de todos os lugares. Mas a gente precisa de dinheiro, mas nós somos jovens. Então, agora a gente tem trabalhado nesses eventos, mini eventos, para alcançar mais jovens, trazer mais dados, mais números, para conseguir convencer pessoas adultas que nós valemos a pena. Para fazer parte ou apoiar o Politiqueiros, você pode acessar @politiqueirosbrasil pelo Instagram. Tem muitas formas de você ajudar o Politiqueiros. Você falando sobre nós nas escolas, você pode nos ajudar. Você compartilhando as nossas oportunidades agora, como workshops, lives, competições, pode nos ajudar. E atualmente o nosso trabalho tem se concentrado pelo Instagram. Então, você já seguindo, você já nos ajuda pra caramba. A estrada de acesso ao aeroporto de Ubaporanga teve um de seus trechos interditado ontem à noite. A medida foi determinada pela Defesa Civil de Caratinga. É que um buraco começou a se formar ao lado da estrada, com possibilidade de evoluir para uma grande erosão da pista. O trecho interditado fica logo após a Vila Mater. A recomendação das autoridades para quem precisar acessar a área próxima ao ponto bloqueado, até os reparos necessários serem feitos, é buscar uma rota alternativa pelo córrego da Lajinha. Veja a seguir: vandalismo em Brasília. Tudo o que não deve ser feito na política, mas que no Brasil sempre ocorreu. Confira em meu comentário de hoje, na coluna direto da redação, em instantes. Muito bem, já estamos de retorno com o TJS. Um ato político que fugiu do aceitável. O vandalismo contra prédios públicos em Brasília, atribuído a bolsonaristas, mostra que a divisão política no Brasil chegou a um ponto insuportável. Divisão que parece não terá fim tão cedo, pois alguns andam aproveitando o episódio para taxar de terroristas e extremistas todos os que hoje se colocam na posição de conservadores no país. Provocação?
Confira em meu comentário de hoje na coluna Direto da Redação. Só um louco poderia concordar com quebra-quebra que se viu há coisa de 5 dias em Brasília. Aliás, parece que todos os que aderiram ao vandalismo, cujas cenas vimos mais de 1000 vezes nos meios de comunicação, estavam mesmo loucos varridos, aonde pensavam que iriam chegar agindo com aquela violência toda. Odeio, abomino e repudio ações como aquela. A revolta, portanto, de tanta gente em relação ao que ocorreu na capital federal no último domingo, penso eu, é mais do que justa. Pena que muitos dos que denunciam e rejeitam o extremismo de agora não tenham se portado da mesma forma, por exemplo, quando o MLST, Movimento de Libertação do Sem Terra, invadiu em junho de 2006 as instalações da Câmara e do Senado. Eram cerca de 500 pessoas que destruíram tudo que viram pela frente. Mandaram para a UTI, com traumatismo craniano, um chefe de segurança. Funcionários também foram machucados. Viraram um carro. Jogaram pessoas de uma altura de cerca de 3 metros. Destruíram computadores. E houve gente do PT que à época classificou o ataque como coisa de uma rapaziada mais exaltada, vejam só. Lula presidia o país e da boca dele ouviram-se apenas pedidos para que não prendessem os líderes da confusão, como divulgou a imprensa naquele período. Em 2014, foi a vez do MST, Movimento do Sem Terra, fazer o seu show. Com paus e pedras, os integrantes invadiram a esplanada dos ministérios e partiram para o confronto com policiais militares na Praça dos Três Poderes, ferindo 22 deles. Ameaçaram invadir o STF, destruindo grades de proteção em frente à corte. Os distintos ministros quase tiveram que sair correndo do local. A desculpa para os abusos era uma suposta estagnação da reforma agrária no país. Como resposta ao vandalismo, a então presidente Dilma Rousseff disse que receberia naquela semana mesmo os revoltosos para uma conversa. Antes que digam que esse papo todo seria para justificar a violência do último domingo, cometida por bolsonaristas, afirmo com todas as letras que não é. O que eu quero é apontar a hipocrisia de muitos, que para defender a sua ideologia, omitem ou escondem verdades que não lhes agradam. Posam de fervorosos defensores da democracia, mas quando a violação é praticada do lado deles, se fingem de mortos. Querem mesmo a pacificação do Brasil, como dizem? A meu ver, talvez se consiga isso, reconhecendo haver no país hoje uma força conservadora que veio para ficar e que, em sua grande maioria, defende a conquista de espaço com o uso de métodos pacíficos, em que a disputa política se dê de forma honesta e transparente, e a condução do país seja feita com respeito ao dinheiro público, à liberdade e à verdadeira democracia. E em Juiz de Fora, um fato pouco comum foi registrado. Um bebê de apenas 10 meses engoliu um cigarro de maconha da mãe dele. A criança teve que ir para o hospital, pois após engolir a maconha, ficou sonolenta. Uma lavagem foi feita no estômago dela para retirar a droga. Já a mãe disse que se descuidou um pouco, não vendo o que o filho estava fazendo. A mulher acabou presa e conduzida até a delegacia. O bebê intoxicado ficou em observação no hospital. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou lei que estabelece o cadastro de pessoas físicas, o CPF, como único instrumento que pode ser exigido para identificação do cidadão nos bancos de dados dos serviços públicos. A nova regra passará a ser exigida em 12 meses. A Lei número 14.534, sancionada pelo presidente Lula, prevê o número do CPF como suficiente para identificar o cidadão. Após essa mudança,
os órgãos públicos não poderão exigir outros documentos para o preenchimento de cadastros, como, por exemplo, o número do PIS ou carteira de identidade. Esses documentos poderão ser solicitados, mas a falta deles não impedirá a finalização do cadastro. Os governos municipais, estaduais e federal têm prazo de 12 meses para se adaptar à nova regra. O número de inscrição no CPF deverá constar nos cadastros de novas vias dos seguintes documentos: certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, documento nacional de identificação, número de identificação do trabalhador, registro no PIS ou no PASEP, cartão nacional de saúde, título de eleitor, carteira de trabalho e previdência social, número da CNH, certificado militar, carteira profissional expedida pelos Conselhos de Fiscalização de Profissão Regulamentada e outros certificados de registro e números de inscrição existentes em bases de dados públicas, federais, estaduais, distritais e municipais. Um homem de 31 anos foi executado nesta quinta-feira enquanto lanchava com a mulher e os filhos em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. 2 homens encapuzados chegaram à lanchonete, na área central da cidade, e dispararam contra a vítima. Esta correu para cair alguns metros adiante, em frente a um hotel, recebendo mais tiros. Ao todo foram 18 perfurações constatadas no corpo do homem, que possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas. Os autores do assassinato fugiram e ainda não tinham sido localizados até o fechamento desta edição do TJS. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região neste fim de semana. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para este final de semana é sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 22 graus e a máxima 32 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 19 graus e 30 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 19 graus e 31 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 19 graus e a máxima 29 graus. Veja a seguir, dermatologista tira dúvidas sobre a acne e faz alerta para quem costuma espremer espinhas com o dedo. Olha, a acne pode incomodar muita gente, não é? E não ocorre somente em adolescentes, não. Adultos também podem sofrer com cravos e espinhas. O que muda é a causa do problema. Um especialista falou pra gente sobre os tipos de acne e sobre o que a pessoa que passa por essa situação pode fazer para enfrentar o problema. A acne, conhecida popularmente como espinha, é a inflamação que ocorre na pele, podendo ser avermelhadas ou amareladas. O que mais chama a atenção das pessoas é o acne do adolescente, que pega a faixa de 11, 12 anos até os 18, 20, 24 anos. Essa acne do adolescente, ela é uma acne, é um tipo de espinha eminentemente causado pelas questões hormonais, que faz a pessoa crescer, desenvolver, se transformar numa pessoa adulta, e esses hormônios fazem com que a pele produza muito sebo, muita gordura. E essa gordura dá oleosidade e que causa, entupindo os poros, dá o cravo. O cravo inflama, dá espinha interna. Então esse é o acne do adolescente.
Existe também o acne da mulher adulta, que aí a gente tem que investigar o motivo pelo qual isso está acontecendo. Não é comum, não é a mesma coisa que o acne do adolescente. Existe acnes alérgicas por medicamento, acne causado por alguma vitamina que dá um tipo de espinha. Enfim, a gente quando vai analisar um paciente, vê a idade, a queixa, o objetivo, e a gente faz o diagnóstico da acne, se for do adolescente ou da mulher adulta ou algum outro tipo de espinha que seja qual for o motivo e tratar. Muitos adolescentes costumam seguir tutoriais da internet que dizem prevenir o aparecimento de novas acnes na pele. Porém, segundo Cícero, não é possível prevenir as inflamações nessa fase da vida. A acne, ela tem um pouco de vida própria, porque ela depende dos hormônios. Às vezes o adolescente não tem como evitar, ou às vezes a gente não tem como usar um medicamento para prevenir o aparecimento da acne. A acne vai aparecer em qualquer adolescente. O que vai haver uma diferença é do grau, do risco dessa acne deixar ou não cicatriz, do ser um quadro mais grave ou não. Entretanto, existem tratamentos para reduzir a acne. No caso específico do adolescente, onde é a maior queixa e a maior dúvida, a gente classifica o grau de acne. O grau 1, grau 2, grau 3, conforme o aparecimento de cravos, espinhas internas, lesões com pus ou abscesso. E conforme essa classificação, a gente institui o tratamento. Tratamento só tópico, tratamento por boca, o antibiótico, enfim, o Roacutan, que é um medicamento à base de isotretinoína, que é o mais moderno. Enfim, o tratamento vai depender basicamente da classificação do grau de espinha que a pessoa tem naquele momento. E esse grau de espinha tem a ver com o risco da cicatriz. Então, em última instância, o tratamento deve sim ser feito para prevenir e evitar cicatrizes futuras. O dermatologista faz o alerta para quem costuma eliminar a acne espremendo com os dedos. A cicatriz, sim, ela pode ser evitada, primeiro fazendo o tratamento correto na hora que aparece, no momento certo que aparece as lesões inflamadas, antes de se tornarem abscessos e aquela formação com pus. E também é muito comum a cicatriz pela manipulação, pelos cutucões que o próprio adolescente faz, ou algum parente ou alguma esteticista menos avisado que vai fazer as tais limpeza de pele, que é hoje um meio controverso a limpeza, porque a gente tem medicamento que faz isso sem agredir, sem cutucar, sem manchar a pele. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia prometido o reajuste do salário mínimo de 2023 para R$ 1.320 a partir deste mês de janeiro, mas é provável que esse novo valor só entre em vigor em maio próximo. O não reajuste do salário acima da inflação é defendido pela equipe econômica do governo, devido às dificuldades de arcar com as despesas que isso acarretaria. O reajuste do salário mínimo é uma das propostas presentes na PEC da Transição, aprovada pelo Congresso em 21 de dezembro de 2022, mas para ser oficializado, deve ser aprovado pelo Presidente da República e publicado no Diário Oficial da União. Diante disso, deverá continuar valendo para o trabalhador, por enquanto, o salário mínimo de R$ 1.302, fixado por medida provisória, publicada em dezembro, quando Jair Bolsonaro ainda era o presidente. Um conhecido empresário do ramo imobiliário da localidade de Muriaé morreu nesta quinta-feira após sofrer um acidente de carro. O Toyota Corolla que Ronan Bastos Santos, de 42 anos, dirigia, bateu de frente contra uma carreta na BR-116, em cima de uma ponte sobre o rio Pomba. O trecho em que ocorreu a colisão passa por Laranjal, a cerca de 30 quilômetros de Muriaé. O empresário morreu no local e seu corpo ficou preso às ferragens, sendo retirado por bombeiros militares com o uso de um desencarcerador. Após o choque, a carreta caiu no rio e afundou. O motorista conseguiu sair do veículo e foi retirado da água por um pescador, somente com ferimentos leves. As possíveis causas do acidente não foram apontadas. Muito bem, estamos então encerrando esta edição do TJS. Muito obrigado por sua companhia. Bom final de semana, grande abraço e até a próxima.